Imagine que num belo dia você recebe a demanda do seu chefe para criar um website para fazer as vendas da sua empresa. E aí você, com toda boa vontade, cria rapidamente um site e deixa no ar dentro de uma máquina que estava disponibilizada para você. Num belo dia, essa máquina tem problemas de HD e você perde todo o conteúdo do site que estava armazenado localmente. E aí você sugere para o seu chefe: se a gente fosse para a nuvem, será que isso aconteceria? O chefe rapidamente adota essa ideia e pede para você demonstrar como isso tudo funciona. Apresentamos então o Elastic Compute Cloud, ou EC2, que é a possibilidade de criar máquinas virtuais na nuvem da AWS. Essas máquinas virtuais são chamadas de instâncias, no jargão aí da AWS. Elas são criadas a partir de imagens com algum sistema operacional pré-configurado, seja ele Linux ou Windows. A gente também consegue configurar o quanto que a gente quer de memória, processador e HD. Com o serviço da AWS do EC2, a gente pode criar novas instâncias conforme aumenta a nossa demanda do site. Além disso, a gente tem a confiabilidade de ter backups automatizados, que a gente chama de snapshot, e redundância de dados em diferentes regiões do mundo, em casos de recuperação de desastres. A gente ainda paga somente pelo uso e de acordo com a configuração que a gente escolheu da nossa máquina virtual. Então já estamos novamente aqui no console da AWS. Se você ainda não sabe acessar o console e criar uma conta, acesse nossos outros vídeos da playlist. Eu posso buscar aqui o EC2 em serviços, serviço de computação, clicar em EC2. Ou digitar novamente aqui em cima da barra de busca EC2. Nesse momento eu já tenho acesso ao painel do EC2 que me dá um resumo do que eu tenho configurado na nuvem. Por enquanto não tenho nenhuma instância criada. Vou clicar aqui em instâncias. E a gente vai aproveitar para criar uma nova instância para um servidor web rodando no Windows. Vou chamar aqui de meu servidor web. E aí eu preciso escolher qual que é a imagem que vai ter o sistema operacional para eu configurar essa instância. Como vai ser uma máquina Windows, vou selecionar aqui o Windows. Vou utilizar o Windows Server 2022 Base, que é a versão mais simples. E o tipo de instância é a configuração de memória CPU que a gente vai utilizar para esse servidor. Essa instância é a mais simples, ela ainda está dentro do nível gratuito, que a gente pode utilizar durante o tempo, sem cobrança, durante aqueles 12 meses que a gente já comentou em outras aulas. Aqui embaixo eu preciso selecionar o par de chaves, que vai me permitir acessar com login e senha essa instância. Eu vou criar aqui um novo par de chaves. Vou chamar aqui de meu web server. E vou criar aqui um novo par de chaves. Nesse momento ele baixa aqui o arquivo com os dados desse par de chaves. O ideal é que a gente guarde esse arquivo no local seguro, porque a gente vai precisar utilizar para acessar esse servidor remotamente. Então vamos descer aqui para as configurações de rede. Vamos criar aqui como se fosse um firewall, que é um grupo de segurança da AWS. Vamos criar um grupo padrão que permita um tráfego RDP, que a gente vai acessar via Remote Desktop, de qualquer lugar do mundo. Aqui embaixo vai deixar como padrão 30 GB de armazenamento usando uma configuração mais simples de HD, que é um HD General Purpose, de propósito geral. Não é tão rápido, mas já é um SSD. Feito isso, eu vou clicar aqui em executar a instância para ele criar a nossa instância na AWS. Pronto, já criou aqui a instância. Se eu clicar aqui em instâncias no caminho de migalhas, já aparece a minha instância. Eu tenho que esperar ele deixar o estado da instância em execução. Então vamos aguardar alguns instantes para a gente poder conseguir acessar essa instância. Pronto, ele já terminou de configurar a instância. Eu já consigo acessar essa instância remotamente. Para isso eu seleciono aqui o meu servidor web e vou clicar aqui em conectar. Aqui a gente vai acessar via cliente do Remote Desktop, que é um serviço de acesso remoto a máquinas virtuais do próprio Windows. Vou clicar aqui em cliente RDP. Aqui eu tenho o endereço para poder me conectar a essa instância e o nome de usuário padrão é Administrator. Tá? Para obter a senha, eu vou utilizar aquele arquivo que a gente baixou para decriptografar a nossa instância.
Aqui eu vou carregar meu arquivo de chave privada, que é esse arquivo que a gente tinha criado no momento da configuração. Seleciono aqui o arquivo, clico em abrir. Aqui é todo o conteúdo dessa chave privada e eu vou clicar aqui em descriptografar a senha. Anoto aqui também a senha. Então já tenho como acessar, o login e a senha. Agora eu preciso acessar o meu cliente do Remote Desktop do Windows. Tá? Para isso eu clico em iniciar, executar e digito mstsc. Ou eu clico aqui no botão do Windows e procuro Remote Desktop. Conexão de área de trabalho remota e clico nessa opção. Nesse momento eu coloco as informações que eu preciso para poder acessar a minha máquina virtual. Eu já tenho aqui o endereço. Vou colocar aqui o endereço. O nome de usuário eu vou colocar Administrator. E finalmente eu coloco a senha para permitir a conexão. Vou clicar aqui em conectar. E vai pedir aqui a senha para eu poder fazer o acesso. Só colar essa senha que ele criou. Vou clicar em OK. Só clicar em sim para poder fazer o acesso. Agora ele está carregando a nossa máquina virtual. Inicialmente ele demora um tempinho, porque ele precisa configurar a máquina. Pronto, já temos aqui disponível a máquina virtual com o Windows Server para a gente configurar o servidor web para que a gente crie o nosso e-commerce. Então veja que depois que ele configurou aqui a minha máquina, ele vai me dar as informações do nome da máquina, do ID da instância, do endereço IP privado, do endereço IP público e qual zona de disponibilidade ele está. Vai falar sobre isso mais para frente em outras aulas. Para sair, só clicar aqui em cima, vamos clicar em fechar ou dar um logoff aqui da máquina. Pronto, voltamos aqui ao nosso console da AWS. Depois que você configurar a instância, você pode voltar aqui para o EC2, posso digitar aqui na barra de endereço, EC2. Vou clicar aqui em instâncias. Enquanto ele estiver em execução, e eu estiver dentro do período de 12 meses, eu tenho aqui um limite de uso de horas dessa instância. Se eu não precisar mais da instância, o que a gente pode fazer? A gente pode encerrar a instância, selecionando a instância, clicando aqui em estado da instância e posso encerrar. Às vezes eu não preciso encerrar a instância, eu não quero só que ela fique executando. Eu posso clicar em interromper a instância, ele pausa a instância. Então nesse momento já não tem uma cobrança pelo tempo de uso, ele simplesmente vai estar pausada a instância. Ele está interrompendo ainda. Pronto, já interrompeu a instância. Vamos encerrar para excluir essa instância da AWS, para evitar qualquer surpresa de custos. Vou clicar aqui em estado da instância, encerrar a instância. Ele vai pedir uma mensagem de confirmação, simplesmente clique em encerrar. Demora um tempinho, mas ele vai desligar, vai desanexar os recursos associados a essa instância. Não se preocupe, ele vai ficar encerrado durante um tempo, depois ele some essa informação da instância do console de vocês. Depois vai falar sobre os volumes associados à instância em outras aulas. Tá? O que são os volumes? São HDs que a gente pode, mesmo que depois que encerrar a instância, a gente mantém os dados da aplicação. Então nós vimos aí como que a gente faz para criar uma nova instância a partir de uma imagem. A gente escolheu uma imagem do Windows Server, mas poderia ser uma imagem do Linux, por exemplo. Existem vários tipos de configuração de instância. A gente configurou uma instância com propósito geral do nível gratuito. É para pequenos sites com baixo tráfego e pequenas empresas. Existem outras configurações de acordo com o propósito e a classe de configuração da família da instância. Quanto maior o uso de memória HD e CPU, maior o custo dessas instâncias. Aqui a gente tem um exemplo da família de instâncias que a gente criou. T2.micro é uma versão ainda mais antiga, já tem a T3, que ainda está dentro do nível gratuito, que a gente pode utilizar durante o tempo, durante 12 meses. Ela tem uma CPU, uma memória e armazenamento no EBS, que a gente vai falar em outras aulas. Existem outras classes com diferentes configurações e com diferentes tipos de propósito. Tá? Cada classe tem um custo diferente.
Quando nós criamos uma instância, a gente utilizou uma imagem da própria AWS, que é o Amazon Machine Image. A partir disso, a gente criou uma máquina virtual que tem como essa imagem o sistema operacional utilizado. Ela passa do estado pendente para em execução, que é quando a gente consegue acessar essa instância. O que a gente fez? A gente parou, a gente interrompeu a instância e ela ficou pausada. E aí não fica computando as horas que a gente tem para ser cobrado da AWS. E finalmente, quando a gente não precisa mais da instância, a gente pode encerrar eliminando os recursos básicos associados a essa instância. Por exemplo, o disco C, que está associado para poder instalar o sistema operacional da instância. Então nós vimos como que a gente faz para criar instâncias dentro do serviço do EC2 da AWS. Além disso, a gente viu como que a gente faz para acessar remotamente essas instâncias e como que a gente faz para encerrar a instância para que a gente não tenha nenhuma cobrança inesperada. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Obrigado, gente, e até a próxima.